Quem é Sholem Aleichem primeiro? Né? Sholem Aleichem é um judeu que tem contato com o que há de mais crítico na literatura polonesa e russa, ou seja, nas mãos de Sholem Aleichem sai o que há de mais crítico em termos de judaísmo. A terra sagrada, mãe da humanidade, não pode ser possuída pelo não cristão, principalmente aquele não cristão que teve a oportunidade de abraçar a cristandade, já que dele saiu a própria e renegou a cristandade. É um processo histórico que coloca o não cristão como sendo um homem que não pode lidar com aquilo que mais sagrado a cristandade tem, que é a terra. Enfim, ele vai sendo expulso junto com outros grupos. Muitos grupos são expulsos da Europa Ocidental. Enfim, a perseguição. E o judeu ele vai indo para o leste, porque o judeu vai indo para as regiões onde ainda não há desenvolvimento econômico suficiente e onde ele ainda pode ser o que os historiadores chamam de o homem que trabalha no poro da sociedade. Nos poros da sociedade, que são justamente aqueles locais onde uma sociedade não capitalizada, porque ela é uma sociedade em processo de capitalização, precisa de elementos capitalizados. O judeu não é um nômade. O judeu, ele é justamente um dos grupos que vai circular por entre as cidades cristãs, que em algum momento foram conhecidas como feudos, arrecadando impostos. Porque o senhor feudal, ou depois o príncipe, ele não conhece as várias regiões que ele domina, porque elas cada vez maiores são. Ele precisa, nesse sentido, de representantes que possam fazer o trabalho que ele deveria fazer, que é a de cobrança de impostos. Agora, olha que interessante, e aqui sim está a origem do que a gente vai chamar aqui de judeofobia, outros de antissemitismo, e somente aqui. O servo, o camponês, o polonês, eu estou falando do leste, né? Ele não conhece o príncipe. O príncipe é uma instituição que fica muito além da possibilidade de visão desse homem. Ele conhece o cobrador de impostos. Ele não tem ideia, até porque não é economista, que o judeu arrecada aqueles impostos para pagar para o príncipe. Na perspectiva dele, aquele judeu não cristianizado, aquele judeu, o outro por excelência, aquele judeu que renegou a cristandade, ele, na verdade, cobra o imposto e impossibilita ou dificulta a sua sobrevivência. Se cria, nesse sentido, um vilão da história. É interessante porque aqui a relação que o servo tem e que o camponês tem, porque ele já não é mais servo, porque o feudalismo já está em decadência, é de um homem que vem e pega de mim as minhas coisas. Quando? E aí com uma série de questões que eu não vou entrar aqui, mas a reforma do cristianismo, o desenvolvimento econômico propriamente dito, chega nessa região do leste da Europa, que é para onde os judeus tinham ido, o cristão ocupa o lugar do judeu, o cristão e o banco ocupa o lugar do cobrador de impostos, e aí acontece uma quebra desse equilíbrio, que é uma quebra de equilíbrio fundamental. O judeu ele deixa de ser o cobrador de impostos, deixa de ser o protegido do rei e passa a ser simplesmente o que sobra, que é o odiado do camponês. E ele passa a ser perseguido. Quer dizer, ninguém mais, não há mais motivo de eu proteger o judeu. Então, os judeus começam um processo de emigração para a Europa Central, depois para a Europa Ocidental e depois para as Américas. Isso acontece de 1890 até 1920, 1930. Estou falando aqui de milhões de judeus, 3 milhões de judeus que emigram. O judeu filho criou um tipo de judaísmo, não de não-judaísmo, de judaísmo que não tinha nada a ver com o judaísmo do judeu pai. É uma ruptura tão radical que em uma geração se criou a possibilidade de outra forma de judaísmo, não de assimilação, de judaísmo, que não era reconhecida, não poderia ser reconhecida pela geração anterior. Isso cria a necessidade de você expressar isso de outras formas. Uma delas é o teatro, a outra é o cinema, a outra é um Estado judeu. Tudo que acontece em termos de judaísmo no século XIX e XX acontece a partir desse desencontro entre uma geração e outra e a necessidade de falar para o mundo o que é ser judeu.